pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês, uma vez a cada 2 meses, eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo um pouco mais longo para tratar de algum assunto mais complexo. Neste vídeo eu vou estar fazendo uma análise geral, de maneira opinativa, sobre o que tem sido o governo Lula 3 até aqui. Eu já peço a você que deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho, a fim de receber novas notificações. Quem acompanha o canal sabe que meu canal não é muito opinativo. A maioria dos vídeos que eu posto são vídeos informativos. Então, geralmente eu trago vídeos apresentando argumentos, apresentando teorias, apresentando pensadores, mas sem me posicionar muito, né? Então, geralmente, quando vocês verem um vídeo meu aqui no canal, geralmente eu assumo a máscara, né? Eu assumo o capuz, eu assumo a roupa do argumento e da teoria que eu estou apresentando. Mas de vez em quando, né, isso não impede que eu traga algum vídeo dando alguma opinião minha ou apresentando uma visão minha sobre alguma coisa. Então, por exemplo, né, eu já fiz um vídeo refutando o melhor argumento a favor do casamento gay, né? Então ali é um pouco mais opinativo. Então, de vez em quando, né, nada impede que no canal eu traga um vídeo um pouquinho mais opinativo. Mas mesmo os vídeos opinativos, eles são mais informativos do que propriamente opinativos, porque eu não vou adotar opiniões muito fechadas, rígidas, vou tentar ser um pouco mais imparcial. Então, o meu canal, a ideia dele é que ele seja um canal mais informativo do que apologético, pelo menos, ou militante, pelo menos. Né? Então, meu canal é muito mais de divulgar conhecimento. Então, nesse vídeo aqui, ele vai ter um caráter mais opinativo. Vou falar de pontos positivos e pontos negativos do governo Lula. Mas olha que legal, vou falar de pontos positivos e negativos. Quer dizer que eu não vou dizer nem se o governo é bom ou ruim. Eu vou dizer o que há de bom no governo e o que há de ruim no governo. Então, vai ser uma mistura dos dois. Outra questão também, né, que é também para divulgar conhecimento, para a gente pensar algumas coisas. Um terceiro ponto que eu queria falar é que eu sou estudante de filosofia. Minha área de pesquisa é principalmente filosofia da religião e ética. Então, filosofia política e economia não é exatamente as minhas áreas principais de interesse, não são áreas que eu tenho profundo conhecimento. Então, já vou abrir o vídeo dizendo que aqui é palpite mesmo, é baseado muito mais numa questão opinativa do que numa questão mais técnica ou aprofundada. Então, realmente, este vídeo, eu espero que vocês compreendam que eu não estou me colocando como especialista em filosofia política, ou análise de conjuntura, nada disso. Eu estou aqui muito mais numa posição de palpite mesmo, de dar algumas ideias. Pode ser que eu esteja errado, né? Depois talvez eu estude mais e descubra que não é bem assim. Mas, a princípio, o nosso vídeo, né, ele vai ser composto de 3 partes. Na primeira parte, eu vou estar falando um pouco, de modo geral, do governo Lula, assim. Na segunda parte, eu vou estar falando dos pontos positivos. E na terceira parte, eu estarei falando dos pontos negativos. Então, primeiro a gente vai começar com uma visão geral. Depois eu vou falar de 5 pontos positivos do governo. E depois eu vou falar de 5 pontos negativos. Para você ver que mesmo sendo opinativo, eu tentei ser o máximo equilibrado, né? Trazendo 5 pontos negativos em contraponto 5 pontos positivos sobre o governo Lula. Então, o primeiro ponto, eu vou começar com uma análise geral, né? Lula, ele governou o Brasil, né? Depois ali do período do FHC, do Fernando Henrique Cardoso, ele governou o Brasil, né? Algumas políticas sociais que o Fernando Henrique Cardoso havia implementado, o Lula deu continuidade, ou ampliou, ou modificou, né? E ele foi muito importante, né? No governo dele teve tanto um alto crescimento econômico, né? Então teve o boom das commodities, teve várias questões que impulsionou o movimento, a questão econômica, teve a questão do petróleo e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, o pré-sal, né? E ao mesmo tempo ele conseguiu alinhar esse crescimento econômico com políticas de redistribuição de renda, políticas sociais. Então, assim, a população, não sou eu, né? A população realmente teve uma análise bem positiva dos períodos do governo Lula ali no início, ali no início dos anos 2000, 2010, né? Depois do governo Dilma também. O governo Dilma um pouquinho mais mal visto a partir do segundo mandato da presidente. Mas, de todo modo, o governo Lula teve uma visão bastante positiva, assim, tanto da população, teve bastante aprovação. Depois disso, né, nós acabamos tendo o impeachment, que aconteceu ali, né, o impeachment da Dilma Rousseff, por questões de mascarar, né, contas econômicas. A gente chamou isso de pedaladas fiscais. Aqui a gente vai resumir como mascarar a situação monetária real do governo,
né? Então, digamos assim, que as contas públicas estavam muito piores do que o governo queria fazer parecer, né? Então, os gastos estavam mais altos do que deveria. Então, é como se, sei lá, eu tenho... Isso aconteceu com Americanas, né? Americanas foi descobrir que tinha um rombo de 20 bilhões, porque, na verdade, as suas contas não estavam batendo com a realidade da empresa. Digamos assim que é como se no governo Dilma, né, a gente teve as pedaladas fiscais, e vamos colocar aqui de maneira simplificada, como significando que o governo estava mascarando a realidade das contas públicas, né? E assim, o impeachment provavelmente foi muito mais político do que por causa dessa razão técnica, né? Muitos dizem que isso foi só um pretexto, não sei se foi. Né? Algumas pessoas dizem que outros governos também fizeram pedaladas fiscais, não foram responsáveis fiscalmente, mesmo assim, né, não teve impeachment. Então, que talvez o impeachment da Dilma também tenha tido razões, além de econômicas, razões políticas. Não sei, né? O que acontece é que depois disso o governo dela foi seguido por um governo interino de Michel Temer. E o governo do Michel Temer ele foi muito importante no sentido de fazer várias reformas. E talvez a marca do governo Michel Temer foi a ideia de um teto de gastos que congelou por 20 anos, né, a receita pública. Então ficou um teto, tinha um limite do que se poderia gastar. Era um teto que não era muito flexível, então isso fez com que ele recebesse várias críticas. Mas digamos assim, comparado com a ideia do governo Dilma, a gente teve a ideia de, digamos assim, olha, se o outro governo mascarava a realidade das contas públicas, nós nesse governo vamos conter os gastos. Então é uma forma do governo comunicar para a sociedade, para o mercado, para a sociedade civil, que diferente do que havia acontecido no governo Dilma, em que as contas públicas foram mascaradas, esse governo tinha um compromisso com limitar os gastos públicos. Então aí surge a questão do teto de gastos. Foi alvo de bastante crítica, né, porque limitar os gastos públicos também significa que você pode acabar limitando os gastos em áreas sociais importantes. Então isso recebeu várias críticas. Temer também aproveitou que ele não era popular, ele não era populista. Isso é uma coisa curiosa, né? Porque no Brasil você tem a ideia de um populismo muito forte, né? Tanto se a gente olhar na direita com Bolsonaro, quanto a gente olhar na esquerda com Lula. A ideia de quase como um pai, como um mito, né? Talvez a psicanálise explique um pouco disso, né? A ideia paterna, a ideia de um herói popular, não sei. A questão é que o Temer não é Lula nem Bolsonaro, né? Temer é uma... Eu falo assim, não é Lula nem Bolsonaro, diz que ele não é uma figura populista. Então ele aproveitou que ele não tinha popularidade nem queria ter para, né, implementar algumas reformas impopulares. Né? Entre essas reformas estava ali a reforma da Previdência, né? Aqui a gente sabe que no Brasil a aposentadoria funciona quase como um esquema de pirâmide, é quase insustentável isso. Então realmente era uma questão super complicada, precisava de uma reforma previdencial. A gente não sabe se foi a melhor reforma, se foi do melhor jeito. Mas era uma reforma que era impopular, mas que não tinha como não mexer nisso de alguma maneira, e o Temer foi lá e mexeu nisso. Outra questão também era a questão das leis trabalhistas, né? Nós temos leis trabalhistas muito antigas, que retomam ali a CLT, veio ali da época até do Getúlio Vargas, algumas leis, e alguns consideram que algumas dessas leis trabalhistas estão, assim, digamos, muito desatualizadas, e que elas permitem pouca flexibilidade de relação entre empresário e trabalhador. Outras pessoas já criticam um pouco essa reforma no sentido de que eles acreditam que isso aumenta a precarização do trabalho, que na verdade as leis trabalhistas como estavam antes, elas protegiam mais o direito dos trabalhadores. Então tem um debate sobre isso, é um pouco complexo. De qualquer modo, era impopular fazer uma reforma trabalhista e o governo vai lá e fez outra reforma impopular. Então, digamos assim que o governo Temer foi uma espécie de governo reformista. Ele foi fazendo diferentes reformas, né, sobre questões impopulares. No entanto, né, teve algumas reformas que ainda ficaram por se fazer. Né, talvez a maior fosse uma reforma nos impostos. Que infelizmente isso foi uma coisa que o governo Temer não chegou a fazer. É muito difícil mexer no sistema tributário brasileiro. Todo mundo sabe que é um sistema ruim, mas ninguém ainda tinha conseguido mexer nisso. Mas tudo bem, né? O governo Temer teve essa questão importante de fazer certas reformas impopulares, né? Independente se foram boas ou não, tem toda uma crítica sobre isso. Mas, né, infelizmente, a gente viu crescer um movimento que a gente ainda não tinha dimensão do que ele significaria, que era um movimento de extrema direita que hoje a gente chama de bolsonarismo. Mas aqui eu quero ser um pouquinho cuidadoso, né? Quando a gente fala um pouco do Bolsonaro. O governo Temer foi seguido pelo governo eleito de Bolsonaro. A gente tem que tomar certo cuidado também, né?
Porque assim, o bolsonarismo é um movimento complicado, né? Que ele vem um pacote de coisas que acho que qualquer pessoa um pouquinho instruída percebe que são altamente problemáticas. Então, por exemplo, né, vamos citar algumas coisas aqui do governo Bolsonaro que foram muito ruins. Negacionismo, isso inclui negacionismo climático, então negacionismo sobre a questão das mudanças climáticas, a necessidade de combater o desmatamento. Negacionismo em relação à questão das vacinas. Então, assim, o governo Bolsonaro negava a importância da vacinação. Negacionismo em relação a tratamentos eficazes, então teve aquela promoção da cloroquina. Então, assim, o Brasil foi um dos países que mais morreu pessoas, né, se a gente considerar proporcionalmente, né, foi um país que morreu muitas pessoas por causa do Covid. Foi uma gestão da pandemia muito ruim, né, a gente não tem como negar isso. O governo Bolsonaro também, a gente viu um crescimento de discurso de ódios contra minorias. Então, discurso de ódio contra a comunidade LGBTQIAP+, discurso de ódio contra as mulheres, discurso de ódio contra os negros. Então, a gente teve um endurecimento de certos discursos muito radicais. A gente teve também, né, uma ideia fake, né, de que o Brasil estava sob uma ameaça comunista. A gente teve vários elementos do governo Bolsonaro que foram muito ruins. Mas eu quero ser um pouquinho cuidadoso. Quando a gente fala de bolsonarismo, é muito importante a gente distinguir o bolsonarismo enquanto um movimento de extrema-direita com ideias fanáticas e tudo mais, do bolsonarismo das pessoas comuns, né? Então, assim, a gente não pode ser muito moralista nesse assunto. Então, é muito complicado a gente sair dizendo que todo bolsonarista é fascista, por exemplo. E a gente precisa compreender também o sentimento das pessoas comuns. Metade da população brasileira, digamos assim, ficou do lado do Bolsonaro, a outra metade do lado de Lula. Mas pensa o seguinte, será que mesmo metade da população brasileira é pessoas violentas, pessoas machistas, racistas, xenofóbicas? Eu acho isso um exagero, né? E a gente precisa entender também o sentimento das pessoas comuns. Então, por exemplo, né, eu vou dar um exemplo, a questão da vacina. É horrível que uma pessoa na posição de governo, né, seja anti-vacina, porque ele é responsável pela política de vacinação no país. Agora, uma pessoa comum, sei lá, minha avó, se minha avó fosse anti-vacina, poxa, dá para entender o lado dela, né? Será que ela teve instrução suficiente? Ela ouviu fake news de que a vacina causa infarto. Nossa, então, e realmente dá para entender um medo da população de, tipo assim, o governo vai injetar uma substância química em mim? Como assim? Então, assim, a gente precisa também ser compreensivo com as pessoas comuns. É muito chato quando a gente sai rotulando as pessoas de fascistas sem tentar entender os sentimentos, os pensamentos daquelas pessoas. É importante a gente distinguir o que a gente acha que é a razão que a pessoa tem para alguma coisa daquilo que realmente é a razão que a pessoa tem. Então, de novo, a questão da vacina. Eu vi muita gente, né, falando assim, olha que bom que umas pessoas não vão se vacinar, que a seleção natural cuide delas. Não acho que isso é um pensamento bom. Porque vamos pensar o seguinte, por que uma pessoa não se vacina? Eu posso achar que uma pessoa não se vacina, na minha visão ideológica, de que uma pessoa não se vacina porque ela não se importa com a sociedade, que uma pessoa não se vacina porque ela não está nem aí que as pessoas estão morrendo, que ela não se vacina porque ela é perversa, porque ela é psicopata, porque ela quer que as pessoas morram mesmo, porque ela não liga para a saúde pública. Mas será que é por isso mesmo? Pergunte para sua vovó por que você não se vacinou. Dificilmente ela vai te responder, eu não me vacinei porque eu quero que as pessoas morram. Eu não me vacinei porque eu sou genocida mesmo. Não, provavelmente sua avó vai dizer, nossa, eu não me vacinei porque eu vi uma notícia no celular de que vacina mata, eu não quero morrer, eu tô com medo. Então percebe que a gente precisa ser cuidadoso. Se a gente não compreende o outro, por causa de visões ideológicas, a gente julga o outro sem pensar no que ele está sentindo, no que ele está pensando, a gente tem uma ideia muito ruim. E eu percebi, então, que, né, nesse contexto de bolsonarismo, por mais que eu venha aqui e fale que o governo Bolsonaro foi muito ruim, eu não estou querendo julgar e criticar as pessoas que são bolsonaristas. Então, porque as pessoas podem ser bolsonaristas por N motivos. Né, por medos irracionais, por fake news, por doutrinação religiosa. E se a gente não consegue compreender o outro, se a gente não consegue acolher o outro, que pensa diferente da gente, não consegue entender as razões que ele tem para pensar assim, a gente vai rotular as pessoas de fascistas. Nossa, por que eu não posso olhar para minha avó, que não se vacinou porque tem medo de morrer, e pensar assim, nossa, minha avó se preocupa com a vida dela. Nossa, ela estava com medo de morrer. Ela não vacinou, um pai não vacinou o seu filho. Não é porque ele odeia o filho, não é porque ele quer que o filho morra, é porque ele preocupa com o filho dele. Ele não tem as informações corretas sobre isso. Então, na verdade, ele está demonstrando um sentimento de preocupação com esse filho.
Por causa daquilo que ele tem acesso, daquilo... Então, nós somos irracionais, nós temos medos irracionais. Eu posso saber que se eu andar de avião, dificilmente o avião vai cair, mas na hora que eu entro no avião eu posso sentir medo. Porque nós somos seres humanos. Né? Da mesma maneira, meu tio é da igreja e acha que ser gay é pecado. Então ele é homofóbico, radical? Será? Às vezes não. Às vezes dentro do universo que ele teve contato, ele está entendendo que aquilo é o que Deus pediu. Então assim, o que ele foi doutrinado, porque ele confia muito no pastor dele, que é o pastor dele, ajuda ele com cesta básica, o pastor dele é quem acompanha ele espiritualmente. Então se o pastor falou, tá falado. Ele confia naquela figura religiosa. Então se a gente não compreende isso, a gente vai começar a julgar qualquer pessoa que é bolsonarista, ou que não se vacinou, ou que acha que ser gay é pecado, como se fosse uma pessoa horrível, que é fascista, que é racista. Não. Tem aquela história do FMRH, né? É muito fácil colar o rótulo de FMRH em todo mundo, que é o fascista, machista, racista e homofóbico. Sejamos cuidadosos com isso. Né? Sejamos cuidadosos, as pessoas são muito mais complexas. E as pessoas têm crenças inconsistentes. Tem pessoas que são bolsonaristas e aceitam a homossexualidade. Tem pessoas que são bolsonaristas, mas são super pró-vacina. Então, assim, as pessoas são inconsistentes no que elas pensam, no que elas agem. As pessoas são complexas. A gente tem a ideia fechadinha, né? Se uma pessoa é bolsonarista, logo ela é FMRH. Será? Então, se ela é fascista, machista, racista e homofóbica. Não é assim. Eu sinto muito dizer, não é assim. Então o meu conselho é, se você é muito crítico do bolsonarismo, tente diferenciar um pouco o que é a figura do Bolsonaro, enquanto uma figura autoritária, uma figura que promoveu o ódio, uma figura negacionista, do que é, por exemplo, a sua avó, que é bolsonarista, do que é, por exemplo, seu tio, seu pai, que é bolsonarista, o seu primo, sei lá. A não ser que eles sejam bolsonaristas radicais, roxos, que têm muito estudo já, que têm uma compreensão clara do que é o bolsonarismo e mesmo assim são bolsonaristas, aí tudo bem. Mas eu acho que isso não é o caso da maioria das pessoas. Eu acho que as pessoas não são tão ruins quanto a gente acha que elas são, né? Então, nem todo bolsonarista é fascista, nem todo antivacina é realmente um negacionista. Às vezes a pessoa só estava com medo de sofrer um infarto por causa de uma fake news que ela viu no celular. Às vezes a pessoa só estava confiando no pastor que sempre ajudou ela com uma cesta básica. Então vamos ser cuidadosos, né? Vamos ser um pouquinho cuidadosos. É igual também, por exemplo, as pessoas... Tem pessoas que, só porque uma pessoa criticou uma religião afro-brasileira, logo ela necessariamente é racista. Não sei. Será? Depende das razões, né, pelas quais ela faz essa crítica. Então, assim, vamos ser um pouco cuidadosos. Né? Tem gente que faz, não dialogo com fascista, não converso com bolsonaristas, bolsonaristas são do mal. Essa ideia de bem e mal, né, como se fossem os da esquerda é do bem, a direita é do mal, o bolsonarista é do mal. Não sei, gente. Então eu fico aqui para pensar, porque eu realmente conheço pessoas que são bolsonaristas e eu não sei se elas são pessoas necessariamente ruins. Conheço pessoas que não se vacinaram na pandemia, não sei necessariamente se elas eram contra a saúde pública e queriam que todo mundo morresse. Eu acho que é complexo, as pessoas são complexas, né? Então fica essa observação. Sei que é polêmico falar essas coisas, né? Mas como eu disse, é um vídeo um pouquinho mais opinativo. Mas de qualquer modo, né, embora os bolsonaristas, a maioria eu acho dos bolsonaristas, sejam pessoas sinceras, verdadeiras, que têm razões ali por causa de má informação, por causa de algumas questões para adotar o bolsonarismo, o movimento bolsonarista em si, analisado de maneira crítica, realmente é um movimento desastroso. Um movimento desastroso socialmente, que trouxe vários problemas. Então o governo Bolsonaro não tem como avaliar ele positivamente, ele foi um governo péssimo. Isso não tem o que questionar, né? Foi um governo ruim. Então, infelizmente, né? Então, assim, quando veio a eleição, né? E aqui eu tô querendo dizer que o governo Bolsonaro foi péssimo, eu não tô falando que a esquerda tá certo, né? Porque existem outras direitas, né? Eu ficaria muito triste se a direita for Bolsonaro, né? Não, a direita não é Bolsonaro, a direita é um movimento que pode ter várias perspectivas. Então, eu acho que a gente pode ter direitas saudáveis. E nós vivemos numa democracia, né? É importante que haja essa alternância de poder. Eu não quero que o Brasil seja governado por um governo de esquerda a todo tempo.
né? Eu acho que é importante, nós vivemos num país democrático, que a gente tenha governos de diferentes espectros políticos, que a gente entenda que a direita e a esquerda são dois espectros diferentes, até é difícil classificar o que é direita, o que é esquerda. Talvez a gente tenha que olhar mais nas propostas e pautas e ser um pouquinho menos enviesado. Acho que é muito importante a gente trabalhar isso, né, de ser um pouco menos enviesado. Então, quando surgem as eleições, né, as últimas eleições, em que teve essa disputa, em que o Lula pôde voltar, e é que eu não sei se o Lula realmente foi um corrupto, se ele realmente deveria estar preso, se ele foi inocentado ou não foi. É uma situação complexa, acho que isso é uma questão muito difícil de discutir. De qualquer maneira, né, quando o Lula reaparece no cenário, e a gente tem que escolher entre Lula e Bolsonaro, acho que a escolha pelo Lula fazia mais sentido no sentido de pensar assim, Bolsonaro foi muito ruim. Então, mesmo que Lula também seja ruim, a gente tem que tirar esse Bolsonaro do poder, né? Porque não dá para viver mais com negacionismo. Vai ter mudanças climáticas, se tiver outra pandemia, se tiver outras questões. Não dá para viver mais com um governo que promove o ódio. Não dá mais para conviver com um governo que diminui pautas sociais. Não dá mais para conviver com um governo que alimenta o medo de um falso comunismo. Não dá mais para conviver com um governo que espalha fake news sobre mamadeira de piroca, ideologia de gênero. Não dava mais. Então, assim, nós tivemos que apostar no Lula de novo. Né? Se você votou no Bolsonaro também não tem nenhum problema, né? Talvez você tenha achado que também a gente não dá para ter Lula de novo, né? Alguém que teria sido acusado de um dos maiores esquemas de corrupção do país, não daria para ter um ladrão de novo. Talvez você tenha escolhido votar nulo, né? Diante dessas duas escolhas. Né? No meu caso, eu particularmente escolhi votar no Lula porque eu entendia que ele representava certos progressos sociais, embora eu acho que ele não é um ótimo governante, acho que ele é super problemático, mas certamente ele era melhor do que a escolha Bolsonaro. Então, se eu tivesse que escolher entre o Bolsonaro e outro governador também, outro candidato eu teria escolhido também. E aí nós entramos pelo governo Lula 3, né? E é um governo que, a princípio, começou mais positivamente, depois, né, parece que o governo foi tomando um caminho meio complicado e tendo alguns pontos negativos. Então, acho que a gente teve, assim, principalmente no início do governo, vários pontos positivos, mas parece que depois o governo foi dando uma pioradinha, né? Não sei se vocês tiveram essa impressão também, né? Eu sinto que no começo o governo Lula estava indo bem, mas parece que agora está um pouquinho... Não sei se está muito legal... mas é uma coisa difícil da gente avaliar, então eu trouxe aqui, né, só para a gente pensar de maneira opinativa mesmo, pontos positivos e pontos negativos do governo Lula. Então, como eu disse, eu vou tentar ser um pouco imparcial no sentido de trazer 5 pontos positivos e 5 pontos negativos. Então vai parecer que eu estou sendo muito positivo agora, mas espere, porque na outra parte do vídeo eu vou apresentar 5 pontos negativos. Os 5 pontos positivos que eu coloquei, eu vou ler os pontos positivos e os pontos negativos de uma vez, e depois a gente concentra só nos positivos nessa parte. Então, pontos positivos: reajuste das bolsas de pesquisa, correção do salário acima da inflação, aprovação da reforma tributária, aprovação do arcabouço fiscal e retomada de programas sociais. Quanto aos pontos negativos, eu coloquei programas populistas sem sentidos ou ineficientes, como Voa Brasil, incentivar carros mais baratos, Desenrola Brasil, etc. Segundo ponto, lançamento de um novo PAC, enquanto obras de PACs anteriores estão inacabadas. Terceiro ponto, falta de posicionamento firme contra regimes autoritários, como o da Venezuela. Quarto ponto negativo, discurso de conflito desnecessário entre governo federal e Banco Central. E quinto ponto, aumento significativo de impostos, enquanto certos setores são isentos. Esses pontos é que eu publiquei eles nos stories, né? Como esse story teve muito views, eu pensei, nossa, então talvez valha a pena, né, trazer um vídeo sobre esses pontos. São pontos opinativos, como eu disse para vocês, eu vou comentar um pouquinho de cada um. O primeiro ponto que eu coloquei, como eu faço doutorado, eu achei que foi importante colocar esse ponto porque foi muito positivo para mim, foi muito positivo para nós pesquisadores quando as bolsas, né, de mestrado e doutorado foram reajustadas, né? Então as bolsas do CNPq e da CAPES passaram para o ajuste, e depois também a CAPES flexibilizou a questão de bolsistas poderem ou não trabalhar e coisas nesse sentido. Achei isso avanços importantes, né? Por que é um avanço importante? Muitas pessoas não entendem muito bem por que é importante que o governo invista em pesquisa. Por exemplo, alguém que vai entrar tem seleções de pós que eles exigem que você saiba 2 idiomas, né? Seleções de pós são altamente exigentes, você já tem que ter uma graduação, você já tem que ter uma formação.
Então, assim, é uma pessoa para estar entrando numa pós, é uma pessoa que já tem uma carreira. É uma pessoa que já batalhou bastante, que já estudou bastante, que já se esforçou bastante, que já aprendeu muita coisa, que tem uma capacitação, que tem uma qualificação para estar fazendo aquela pesquisa. Então, são pessoas, e é uma pequena parcela da população, e são pessoas que devem ser muito valorizadas. São pesquisadores. Existe esse mito, a universidade é lugar de comunista. Talvez alguns reductos da universidade sejam, mas eu sinceramente não vejo isso. Eu estou na universidade já tem bastante tempo, acho que desde 2014, né? Porque eu fiz psicologia, depois eu fiz mestrado, agora eu estou fazendo doutorado, estou fazendo segunda graduação em filosofia. Então, toda a minha trajetória de vida foi dentro da universidade, mais especificamente dentro da mesma universidade, que é a Universidade Federal de Uberlândia. Então, eu já realmente tive contato, assim, tanto com pessoas que têm ideias mais comunistas, quanto pessoas que não têm. E assim, talvez, tudo bem, talvez em cursos de humanas pode ser que algumas ideias comunistas sejam mais fortes, talvez seja verdade que alguns jovens dentro da universidade fazem uso de substâncias psicoativas, talvez, mas eu não sei se isso é coisa da universidade, eu acho que isso é coisa dos jovens. Acho que pessoas que não estão na universidade, que estão nessa faixa etária, também fazem. Não são todos, eu, por exemplo, não bebo, não fumo, né? Então, eu já estou no meu segundo curso de humanas, então eu não fumo, nunca fumei nem cigarro, nem maconha, eu também não bebo. Então, não sei, sabe? É uma visão ruim. As faculdades, elas fazem sim muita pesquisa. Pode ser que tenha coisas ruins, eu sei que tem. Mas é meio exagerado quando as pessoas começam a falar, a universidade só tem comunista, drogado. Tem alguns que tem, mas eu não sei nem se é a maioria, nem se é o que é mais comum. Não sei se tem a ver com a universidade, ou se tem a ver com a idade. Então, acho que não me desce isso daí, essa crítica. E eu acho que por mais que tenham pesquisas que não valham a pena ser financiadas na universidade, realmente tem gente pesquisando coisas assim, nada a ver. Tudo bem. Mas eu acho que tem muita pesquisa séria. Então, por exemplo, na época da pandemia, teve uma pesquisadora que, né, ela sequenciou ali, mostrou a sequência do genoma do Covid. Uma pesquisadora brasileira. Teve institutos de pesquisa desenvolvendo vacina. Aqui no Brasil, a gente tem pesquisas sobre sustentabilidade, que é uma questão fundamental, né? Hoje, com as mudanças climáticas, com o aquecimento global, a gente precisa pensar o que a gente vai fazer. Não tem mais como não pensar nisso. A gente tem que pensar formas mais sustentáveis de nos relacionarmos com a produção de bens, com a natureza. A gente precisa pensar tecnologias que possam diminuir a concentração de carbono na atmosfera. A gente precisa pensar em energia renovável. A gente precisa pesquisa nisso. O agronegócio, a gente precisa pensar pesquisas, né, para aumentar a produção. A gente precisa pensar em pesquisas em biotecnologia. Então, assim, o papel dos pesquisadores do mestrado e do doutorado é justamente esse. Se a gente pensa também nos cursos de humanas, a gente precisa pensar pesquisas em ciência social que faça coletas de dados para a gente saber como está a situação de certa população e quais políticas públicas a gente precisa fazer para mudar essa situação. A gente precisa de pesquisa em filosofia. Tudo bem, talvez as pesquisas em filosofia não tenham uma consequência direta, mas a gente precisa pensar pesquisa em ética. O que é certo, o que é errado, como a gente vai poder melhorar o nosso pensamento moral. A gente precisa entender melhor a realidade, faz parte da curiosidade humana o desejo pelo conhecimento, né? O Aristóteles, na primeira frase ali da Metafísica, ele fala, né? Todo homem deseja por natureza o conhecimento. Então a gente precisa pensar que o conhecimento é um valor, é um bem cultural, fundamental. Então, assim, é muito importante que a gente invista em pesquisas. E as bolsas a gente tem que pensar como um investimento, não como um gasto do governo. Então, por exemplo, né, muitas pessoas têm uma ideia errada de que se o governo gasta dinheiro, logo isso necessariamente é ruim. Não, se o dinheiro que o governo está investindo vai trazer um retorno maior ainda. Então, sei lá, vamos pensar o seguinte. Um grupo de pesquisadores do doutorado desenvolve uma biotecnologia que vai aumentar a produção agrícola. O governo lá investiu uma bolsa, sei lá, de R$3.000 por mês para financiar cada pesquisador. Vamos supor que o governo gastou... Vamos simplificar, né? Vamos supor que foi um período igual o doutorado, né? Então, a gente tem, geralmente, o período de 48 meses, né? Que são 4 anos. Então, a gente tem um período de 48 meses. Vamos supor que foi 50 meses, mais ou menos. A gente calcula por 3 mil. Então, vai dar uns R$150 mil que o governo gastou para financiar uma pessoa que ia desenvolver uma biotecnologia para a agricultura.
Só que essa biotecnologia vai fazer com que a produção agrícola aumente muito e o governo vai lá e arrecade R$500 mil de impostos graças ao aumento da produção agrícola. Percebe que entrou 150 mil e entrou para o governo 500 mil? Ou seja, teve um ganho, isso foi um investimento. Então a gente não pode pensar que todo gasto público é uma coisa ruim. Tem alguns liberais exagerados, né? Liberais que não sabem o que é liberalismo, que acham que se o governo gastar, meu Deus, é o fim do mundo, apocalipse, porque o governo está gastando e o governo não produz. Mas se for um investimento, quando você vai abrir uma empresa, você gasta no crédito para depois repor aquele dinheiro e ganhar mais ainda por cima. Então, se a gente financia pesquisas e essas pesquisas trazem resultado, pensa o seguinte, a gente não está jogando dinheiro fora. A gente está investindo para ter retorno depois. Então, isso é muito importante. Por isso é muito importante o financiamento de pesquisas no Brasil. Isso vale tanto para pesquisas que produzem resultados mais práticos, tanto para pesquisas de humanas também, porque a gente tem que valorizar o conhecimento como um bem social. Então, eu acho que foi uma coisa muito acertada do governo, né, quando eles sinalizam o aumento de bolsas, que ele está mostrando assim, olha, gente, muita gente não está querendo pesquisar, porque não está valendo a pena. Eu formo numa graduação, vou arrumar um emprego e vou ganhar R$3 mil. Ou vou ganhar R$3 mil no emprego, ou eu vou entrar no mestrado ganhando R$1.500, que era o preço que era a bolsa da época. Não faz o menor sentido, estava desincentivando as pessoas a pesquisarem. A gente tinha pessoas com qualificação que poderiam estar desenvolvendo maravilhosas pesquisas, mas não estavam desenvolvendo porque não valia a pena. Então isso foi muito importante, esse reajuste de bolsas, né? Nenhum país cresce sem investir em pesquisas. Claro que talvez a gente possa criticar, né? Como a gente pode investir melhor nessas pesquisas, como que a gente pode selecionar melhor quais pesquisas valem a pena investimento, mas certamente isso é um grande avanço. Um segundo ponto, né, que eu gostaria de trazer para vocês, que foi positivo do governo Lula, foi a correção do salário mínimo acima da inflação. Então isso é uma coisa importante da gente considerar, né? A correção do salário mínimo acima da inflação. Por exemplo, o salário mínimo em 2023 foi corrigido em 7,42%, passando de R$ 1.212 para R$ 1.320, enquanto a inflação acumulada do período foi cerca de 6%, ou seja, né, o salário mínimo foi corrigido acima da inflação. Por que isso é importante? Muitas pessoas acham que corrigir o salário mínimo é uma coisa meio ruim porque vai aumentar os gastos do empresário, ou porque tem um mito. Nossa, você já ouviu essa história? Vocês acham isso em sites igual aquele Mises, né? Que fala assim, salário mínimo é uma política meio nazista, né? Porque, na verdade, é assim, se você não consegue produzir até esse dinheiro aqui, você não pode trabalhar e você está excluído do mercado de trabalho. Não tem nada a ver, gente. Nossa, não tem nada a ver. Salário mínimo não é como se eu fosse estabelecer uma linha, se produzir até essa linha, você pode trabalhar. Se produzir menos que essa linha, você não é digno de trabalhar, você está excluído do mercado de trabalho formal. Sinto muito, não tem nada a ver com isso. Salário mínimo é, na verdade, sobre dignidade. Né? É sobre o mínimo que uma pessoa precisa ganhar para ter uma vida digna, uma vida minimamente digna, para conseguir pagar as suas contas mínimas. Mas essa questão empresarial é muito importante, porque realmente a gente tem que pensar, será que o salário mínimo maior é uma coisa ruim para o empresário? Porque supostamente o empresário vai ter que, né, diminuir sua margem de lucro para poder pagar um salário um pouquinho maior para os seus funcionários. Na verdade não é bem assim, né? Não sei se vocês conhecem a história do Ford, né? Pelo menos de um jeito simplificado, né? Seria mais ou menos assim. Teve uma época, né, que o Ford ele tinha sua empresa e ele decidiu aumentar o salário dos seus funcionários, porque ele raciocinou o seguinte: se eu aumentar o salário dos meus funcionários, eu vou ter pessoas para consumir os meus produtos. Se meus funcionários ganharem mal, eu não vou ter cliente, eu não vou ter consumidor. Então, sei lá, você trabalha numa padaria, você é dono de uma padaria, sei lá, você é um dono de uma padaria. Talvez você pense, nossa, se eu aumentar o salário dos meus funcionários, eu vou ter que gastar mais dinheiro e meu lucro vai diminuir. Mas você já parou para pensar que quem é que compra pão na sua padaria? Não são os trabalhadores? De onde vem o dinheiro que compra pão na sua padaria? Não é dos trabalhadores? Então você também precisa raciocinar que se os seus funcionários estiverem ganhando mais, os trabalhadores que são seus clientes também vão estar ganhando mais. Entendeu? Então isso significa que aumentar os salários não é ruim para a empresa. É claro que o governo precisa fazer uma conta para saber o quanto vale a pena aumentar, né?
para que os custos e benefícios sejam os melhores. Mas entende isso, que aumentar o salário é uma coisa importante para a empresa? Pode parecer, se você tem mente pequena e raciocina só assim, nossa, eu vou ter que pagar salários maiores, então eu vou ter que tirar mais dinheiro. Não, agora você tem que pensar assim, você tem que pensar longe. Olha, o governo vai aumentar o salário mínimo, isso significa que meus clientes, que são trabalhadores, vão estar com mais dinheiro. Estando com mais dinheiro, eu vou conseguir vender mais pão. Vendendo mais pão, eu vou conseguir ter uma margem de lucro maior. Tendo uma margem de lucro maior, eu vou poder ter um dinheiro que compensa eu aumentar o salário dos meus trabalhadores. E aumentando o salário dos meus trabalhadores, eu estou fazendo uma tendência do mercado geral de aumentar o salário dos seus empregados. E aumentando o salário dos seus empregados, todo mundo sai ganhando. Porque o trabalhador sai ganhando, porque vai ter um salário melhor. E o empresário também sai ganhando, porque ele vai ter um lucro maior, porque ele vai ter mais clientes. Porque os clientes vão ter mais dinheiro. Então a ideia de valorizar o salário mínimo, vocês podem pensar que é uma coisa para ajudar o trabalhador. Não, é para ajudar o empresário também. Salário mínimo maior significa lucro maior também para o empresário. Então é isso que as pessoas às vezes não percebem, porque é difícil fazer essa conta, é difícil ver essa conta na prática. Mas a valorização do salário mínimo não é só para os trabalhadores. A valorização do salário mínimo também beneficia o empresário. Por isso é uma política fundamental. O Ford percebeu isso, né? Nossa, se eu não aumentar o salário dos meus trabalhadores, para quem que eu vou vender os meus carros? Então isso é uma coisa muito acertada do governo, buscar corrigir o salário mínimo acima da inflação, garantindo que o salário mínimo tenha um aumento real. Aqui a inflação, de modo simplificado, é o quanto a moeda, né, vai deixando de valer. Então, sei lá, né, vamos supor que em vamos colocar assim, 2022, com 10 reais eu comprava 10 pães. Em 2023, para eu comprar 10 pães, eu preciso de 20 reais. O que isso significa? Que esses 20 reais valem o mesmo tanto que os 10 reais. Percebe que dobrou, né? A inflação fez com que o dinheiro se valorizasse o dobro. Isso significa que se uma coisa que valia 10 agora vale 20, quer dizer que se eu aumentar o salário, vamos supor que o salário mínimo também fosse 10 reais para 20, não vai ter aumento real, porque eu vou só estar corrigindo de acordo com a inflação. Então isso não é aumento de verdade. Para que o salário mínimo realmente seja aumentado, tem que ser acima da inflação. Né? Não pode ser o tanto que o dinheiro perdeu de valor, porque senão vai estar valendo a mesma coisa. Né? Vai parecer que aumentou, mas não aumentou de verdade. Então, sei lá, se 20 reais vale o mesmo tanto que 10 reais valia no ano passado, e eu aumentei o salário mínimo de 10 para 20, quer dizer que eu não aumentei. Eu só corrigi para ficar de acordo com a inflação. Se eu não aumentasse nada, aí seria perda. Né? Teria uma perda real. Agora, se eu aumento acima da inflação, eu tenho um ganho real. E essa é a ideia do governo, aumentar sempre acima da inflação. É claro que esse aumento precisa ser calculado de acordo com custos e benefícios. A gente não pode chegar aqui e falar assim, nossa, a partir de agora o salário mínimo é 3 mil reais. Não faz o menor sentido isso, né? É insustentável. Então, como que a gente aumenta o salário mínimo? Uma equipe econômica tem que fazer um cálculo de custos e benefícios, de acordo com o que eu falei. O quanto que a gente pode aumentar do salário mínimo que vai ficar condizente com aumentar o lucro das empresas e beneficiar também os trabalhadores, e ao invés de ter um efeito rebote, porque efeito rebote não, um efeito dominó, porque toda vez que aumenta o salário mínimo tem um certo efeito dominó, né? Eu aumentei o salário mínimo, então as pessoas naturalmente vão aumentando o preço das coisas. Então a gente precisa calcular até que ponto a gente pode aumentar para ser positivo, porque se a gente aumenta demais, fica negativo. Né? Pode ser que tudo fique caro. Se a gente aumenta de menos, aí o salário não teve ganho real. Então nós não vamos ter o benefício das pessoas ganhando mais. Então a gente precisa calcular ali o meio termo, que garanta custos e benefícios. Então isso é uma coisa positiva do governo Lula. Uma terceira coisa positiva que eu coloquei foi a aprovação da reforma tributária. Eu tinha dito, né, que o governo Temer foi muito importante no sentido de fazer várias reformas impopulares, independente se essas reformas foram feitas da melhor maneira ou não. Que foi a reforma trabalhista, a reforma da Previdência. Mas uma reforma que o governo Temer não fez foi a reforma tributária. Ou seja, nós vimos no Brasil um imposto que é muito ruim, um sistema de impostos e de tributação que é muito ruim, todo mundo reconhece. A gente paga imposto demais, a carga tributária é pesada, os mais pobres acabam pagando mais impostos que os mais ricos. Talvez pode não ser mais em valor bruto, mas é mais no que pesa no bolso, entende? Talvez não seja mais proporcionalmente, mas é mais no sentido de que pesa mais no bolso do pobre.
os impostos. Então a gente tem, e o nosso sistema tributário é tão complexo que ele é muito fácil de burlar, ele tem várias brechas, ele é muito difícil de entender, ele é muito complexo, ele é burocrático, ele é muito confuso. Então todo mundo já sabia que precisava de uma reforma tributária, mas ninguém ainda tinha feito. Só que o governo Lula conseguiu isso. Isso é um grande ganho do governo Lula ter conseguido fazer uma reforma tributária. A reforma tributária, ela foi aprovada em 2023 na Câmara e ela simplifica o sistema de impostos. Ela substitui tributos federais, estaduais e municipais por um imposto sobre valor agregado, que é chamado IVA. Então todos os impostos são simplificados num único imposto que a gente vai chamar de IVA. O projeto ele visa reduzir a burocracia e tornar o sistema mais justo, mas ainda dependente de regulamentação. Felizmente a reforma tributária ela está passando por várias, felizmente ou infelizmente, sei lá, ela está passando por várias revisões ainda. Alguns setores querem isenção de impostos, é muito complexo isso. Mas certamente a gente tem que dizer que foi uma grande conquista a gente ter uma reforma tributária. A gente estava realmente precisando disso. Felizmente, depois que passa a reforma, aí aparece um monte de lobby de empresa pedindo isenção fiscal. É uma coisa realmente complicada, né? Mas certamente este é um ganho positivo do governo Lula, que foi a aprovação da reforma tributária. Essa reforma tributária, né, ela tem algumas coisas importantes, né? Que são muito positivas se a gente for pensar como a gente tem que pensar a tributação. Uma coisa que eu gostaria de dizer, que algumas pessoas falam que imposto é roubo, né? Tira isso aí da sua cabeça, tem nada a ver. Imposto não é roubo, imposto é um importante instrumento de política pública. Então, igual eu falei para vocês, bolsa de pesquisa, aquilo é investimento. De onde vai vir o dinheiro? É dever da sociedade. A sociedade vai se beneficiar com pesquisas. Beneficia toda a sociedade, então é dever de todo cidadão contribuir com isso. Então, assim, tudo bem, a gente pode reclamar, a gente vive num estado ineficiente? Vive, mas isso não quer dizer que imposto seja por si algo ruim. Imposto é muito importante para o crescimento econômico, para o desenvolvimento de políticas públicas, né? E a reforma tributária ela foi muito importante, né? No sentido assim, de simplificar o sistema tributário, porque né, o Brasil tinha um dos sistemas tributários mais complexos do mundo e a gente precisa de uma tributação mais justa e eficiente. É muito fácil, porque como o sistema tributário era complexo, é muito fácil burlar, né? Você tinha, sei lá, o sonho de valsa, ele mudava o nome do bombom para cookie, para poder pagar menos imposto. Você conseguia fazer umas coisas assim, burlar muito fácil. Tem ideias de imposto que é muito importante, por exemplo, imposto do pecado. É muito importante que a gente cobre imposto, porque olha aqui de novo, imposto é uma forma também de estimular certos comportamentos na população ou desestimular certos comportamentos na população. Então, por exemplo, se eu quero que as pessoas fumem menos, para que a gente tenha menos pessoas tendo câncer, eu coloco um imposto mais alto em produtos que fazem mal, como cigarro. Ou eu posso colocar um imposto mais alto em produtos que são açucarados demais. Percebe que o imposto é uma coisa boa? Não é uma coisa necessariamente ruim? Pode ter imposto ruim? Pode, mas imposto pode ser uma forma de você querer estimular certos comportamentos na população. Eu não quero que as pessoas fumem. E se as pessoas não fumam, isso beneficia toda a sociedade. Porque uma pessoa que fuma, ela pode ter câncer, ela vai ficar internada, vai ocupar um leito na UTI. Então, assim, vai ser roubo isso? Claro que não, gente. Você acha que é roubo você ter que pagar um imposto maior se você fuma, para compensar o dano que você causa à sociedade por fumar? Sem contar que o dinheiro do seu imposto pode ir justamente para financiar hospitais. Então, assim, não necessariamente imposto é roubo ou uma coisa ruim. Imposto, ao contrário também, né? Se eu quero estimular as pessoas, eu posso isentar imposto de certos produtos. Eu quero que as pessoas tenham acesso a arroz, feijão, cesta básica. A gente tira o imposto disso. Então, a reforma tributária ela tem como objetivo simplificar o sistema tributário, tornar o sistema mais justo, eliminar distorções que sobrecarregam as classes mais baixas, aumentar a transparência, né? Então, assim, alguma das principais mudanças que a reforma tributária trouxe foi a substituição de 5 tributos por um único tributo, que é o IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado. Então, antes a gente tinha, era muito complexo, né? Antes a gente tinha 5 tributos, né, que eram o PIS, que é o Programa de Integração Social, o COFINS, que era a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, o ICMS, que era o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços de Competência Estadual, o ISS, que é o Imposto sobre Serviços de Competência Municipal,
e o IPI, que era o Imposto sobre Produtos Industrializados. Esses tributos foram substituídos por dois novos impostos, né? Porque tem um IVA dual, né? Que é o CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, né, de competência federal, que substitui o PIS, o CONFINS e o IPI. E o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, de competência estadual e municipal, que vai substituir o ICMS e o ISS. Além disso, né, o IVA é um imposto que incide sobre o valor agregado em cada etapa da produção e comercialização. Né, os tributos atuais eles são cumulativos. É como se fosse assim, eu produzo, aí tem um imposto da produção, aí depois tem o imposto do transporte, depois tem o imposto da chegada, do destino. Então tem imposto em todas as etapas do processo. Isso é muito estranho, né? A gente vai colocando imposto em tudo. Imposto onde o produto é produzido, imposto onde o produto é transportado, imposto onde o produto é vendido. Então é um imposto que vai acumulando e vai deixando o produto cada vez mais caro. Já o IVA ele é não cumulativo. O IVA é um imposto que incide sobre o valor agregado em cada etapa da produção e comercialização. Então, diferente dos atuais tributos indiretos, o IVA é não cumulativo, ou seja, a empresa pagará impostos somente sobre o valor que acrescenta ao produto ou serviço, evitando a chamada tributação em cascata, como eu exemplifiquei para vocês. Além disso, né, na reforma tributária, a tributação se dá no destino. Então, ao invés de a gente ter imposto na saída, no lugar de produção, no transporte, a gente tem um imposto que é focado no destino. Então, hoje, por exemplo, o ICMS é cobrado no estado de origem, onde a mercadoria ou serviço é produzido, o que favorece estados mais industrializados e gera desigualdades regionais. Então, os estados que são mais industrializados são favorecidos pelo sistema tributário atual. Mas com a reforma, o IBS será cobrado no destino, ou seja, no estado onde o produto ou serviço é consumido, o que tende a beneficiar estados mais pobres e menos industrializados. Eu montei isso aqui com a ajuda do ChatGPT, né? Eu pedi para ele detalhar um pouquinho para eu poder facilitar a explicação para vocês. Então, eu fiz uma pesquisa, né, com a ajuda do ChatGPT sobre como funcionariam esses novos impostos, para poder trazer aqui para vocês de maneira mais clara. Além disso, né, o imposto tem uma redução da complexidade no cumprimento das obrigações fiscais, alíquotas uniformes, então tem vários elementos importantes, né? Então, por exemplo, eu falei para vocês que se a gente quer valorizar certas coisas na sociedade, a gente isenta de imposto ou diminui o imposto. Então, por exemplo, algumas alíquotas são reduzidas ou algumas sofrem até isenções, como setores para saúde, educação, transporte público. Por outro lado, né, se a gente quer desestimular certos consumos, a gente tem um imposto seletivo, que é sobre tabaco, bebidas alcoólicas, combustíveis fósseis. No caso dos combustíveis fósseis é por uma questão ambiental, né? Isso é muito importante, tem que ter imposto mais alto mesmo para bebida alcoólica, para cigarro, para produto muito açucarado, para a gente desestimular o consumo dessas coisas. E isentar imposto para alimentação saudável, coisas do tipo. Tá vendo que imposto não é roubo? Imposto é uma forma até de ajudar a sociedade a gente estimular comportamentos que a gente acha que são socialmente mais interessantes, né? Que a gente quer que a população tenha. Eu não quero uma população que todo mundo fume. Não quero uma população de alcoólatras. E uma forma de desestimular o fumo e o alcoolismo é justamente aumentando imposto sobre o cigarro, sobre as bebidas alcoólicas. Eu quero uma população que tenha alimentação saudável, quero uma alimentação que tenha acesso à cesta básica, à saúde. Então, eu isento impostos nessas áreas. Então, a reforma tributária é, sim, uma grande conquista do governo Lula, é uma coisa importantíssima, né? Infelizmente, ela vai passar por várias revisões, pode ser que alguns grupos alterem coisas que eram boas, que estavam lá e que acabam não ficando tão legal quanto era a proposta inicial, mas com certeza já é uma grande coisa. Um último ponto positivo que eu queria trazer para vocês é a questão da retomada de programas sociais. Então, por exemplo, né, é muito chato, né? Porque, assim, talvez um grande programa assim, que foi fundamental do governo Lula foi a questão do Bolsa Família. Inclusive, a ideia do Bolsa Família é uma ideia liberal, né? Que vem do Milton Friedman e tudo mais. E se a gente parar para pensar, por que o Bolsa Família foi muito importante? Porque ele era um programa que não era só dar dinheiro para quem é pobre. Né? Então, por exemplo, eu era uma mãe. Vamos supor que eu sou uma mãe. Eu tenho uma filha, um filho, sei lá. E para conseguir me sustentar, eu tenho que tirar esse filho da escola. Preciso colocar ele para trabalhar. E ele ganha R$50, trabalha no campo e me ajuda com a despesa de casa. E por isso meu filho não estuda. Mas aí vem o governo e fala assim, olha, eu vou te dar R$60 para você tirar o seu filho, porque ao invés do seu filho trabalhar, o governo vai te dar esses R$60, você vai colocar o seu filho na escola
E aí, isso foi muito importante. A gente tinha um país que não vacinava, que não educava. E o Bolsa Família foi muito importante porque ele associava tudo. Isso que é a importância do Bolsa Família, não é a questão do dinheiro só. Tudo bem, a gente dá um dinheiro que ajuda a família, sim, mas é mais do que isso. Porque você só vai receber o dinheiro se você colocar o seu filho na escola, se você vacinar o seu filho. Então, assim, eu estava falando do exemplo da questão da vacina. Tem pessoas que não entendem a importância de se vacinar, não é culpa delas, é porque elas não têm acesso à informação, ou é porque elas foram vítimas de fake news. Mas se eu falo assim, olha, você só vai receber essa ajuda do governo vacinando o seu filho, talvez a pessoa vacine, e a pessoa depois perceba que não tinha nada demais em vacinar o filho. Você vai só receber esse dinheiro se seu filho for colocado na escola, educação para o filho. Então isso é muito importante. Percebe que o Bolsa Família também estimula certos comportamentos sociais? A gente conseguiu reduzir a mortalidade infantil fazendo isso, a gente conseguiu reduzir o analfabetismo fazendo isso. Então programas sociais são muito importantes, né? Existem duas alas que são contra programas sociais. Uma é uma esquerda muito radical, outra é uma direita muito radical. Existe uma direita muito radical, extremista, que não entende nada de liberalismo, que tem uma ideia de liberalismo, que é assim, imposto é roubo e o Estado não deve intervir nada na economia, não deve dar auxílio social, não deve fazer programa social, não deve fazer nada porque isso é ruim. Não é assim que funciona, essa imagem simplista, ignorante, né? Como se o Estado colocar 1 centavo na economia, meu Deus, já era. Eles não entendem que colocar dinheiro na economia para investir e trazer retorno é bom. Eles acham que eles não têm ideia de investimento. Acho que eles acham que o Estado colocar dinheiro na economia é igual dinheiro nascer em árvore. Você está jogando dinheiro mágico ali na economia. Não, não precisa ser isso. Você pode estar investindo. Você pode estar colocando tipo um crédito que vai ter retorno depois. É investimento. Vai ter retorno depois. Esse dinheiro que entrou, ele vai resultar em dinheiro maior depois. Ele é um investimento. É como se eu estivesse injetando um crédito para receber mais do que eu injetei depois. Então, assim, se eu faço programas sociais, políticas públicas, sei lá, eu diminuo o analfabetismo. Se as pessoas sabem ler, elas vão ter melhores empregos, elas vão produzir mais, vou ter obra de mão qualificada. Então, talvez eu tive que gastar... E é pouco dinheiro, gente. Bolsa Família não é nada. Programa social, geralmente, é pouco dinheiro. É um dinheirinho que você coloca na economia que você melhora, ó, muito. Pensa, uma população que sabe ler, trabalha melhor, produz mais. Uma população que está vacinada morre menos. Assim, nossa, é muito ignorante achar que políticas públicas e programas sociais e qualquer dinheiro que o governo investe na economia é uma coisa ruim. Pelo contrário, né? Imagina se a gente puder ter uma população que estuda, uma população vacinada, uma população saudável, uma população com acesso à escola. A gente vai ter uma população mais trabalhando mais e produzindo mais. É mais dinheiro. É mais dinheiro produzido. Porque tem aquela história, o Estado nada produz. Tudo bem, o Estado pode não diretamente produzir alguma coisa, mas ele pode incentivar a produção, né? Então, com certeza, a retomada de programas sociais é fundamental. Até porque eu acho que o Bolsa Família é um programa fundamental e precisa ser um Bolsa Família que alie essas coisas. Não adianta dar dinheiro para as pessoas. É preciso que esse dinheiro seja condicionado. Ou seja, você só vai receber esse dinheiro se você colocar o seu filho na escola. Você só vai receber... Por isso que o Bolsa Família é importante, né? E uma medida boba, igual na época do Bolsonaro teve o Auxílio Brasil, né? E eu não sei se o Auxílio Brasil era tão forte em relação de cobrar essas coisas, né? Cobrar que o filho seja colocado na escola, cobrar que o filho seja vacinado. Então, o governo Lula retomou programas como Bolsa Família, que substituiu o Auxílio Brasil, com um valor de R$600, além de valores extras para famílias com crianças. Além disso, houve a reativação de programas como Minha Casa Minha Vida, né, para fornecer moradias para a população. A gente tem muitas pessoas em situação de rua, então moradia é um bem fundamental. A gente tem a questão da farmácia popular, tem remédios que nem milionário consegue comprar, tem remédio que é muito caro. E a gente tem que agradecer por ter o SUS, por exemplo, né? No começo, realmente, o SUS era uma coisa bem complicada, né? Ainda é em alguns lugares, mas eu acho que o SUS melhorou muito, assim. Hoje a gente vai em certos hospitais, que às vezes que é do SUS, que às vezes é melhor do que o hospital privado. Não é todos, né? Claro, eu sei que o SUS tem todas as suas complicações, mas eu, por exemplo, já dependi do SUS para muita coisa e foi muito positivo, assim. Vacinação é muito importante. Se ficar internado, se teve alguma doença, o SUS é fundamental. A gente tem que agradecer muito pelo SUS. Eu recebo remédio pela farmácia popular, né, um remédio que é de alto custo, né, para questões psicológicas, e eu recebo ele gratuitamente pela rede
da farmácia popular. Então isso é muito positivo, esses programas sociais, né? Programas sociais bem feitos permitem que a produção aumente, permitem que nós tenhamos uma economia melhor. Então, crescimento econômico e programas sociais não estão em desacordo. Uma sociedade que tem bons programas sociais é uma sociedade, né, melhor economicamente. E eu falei que tem duas alas, né, da direita, mas também tem gente da esquerda que não gosta de programas sociais. Tem uma perspectiva no marxismo que a gente chama de aceleracionismo, que é uma visão meio radical do marxismo. Não é todo marxista que pensa assim, mas algumas correntes radicais do marxismo pensam assim, que programas sociais é uma forma de anestesiar a classe trabalhadora para ela não fazer revolução. Assim, né? Não gosto muito dessa visão, né? Eu acho nada a ver. Então, assim, vamos deixar a situação da classe trabalhadora o pior possível para que aconteça uma revolução, senão a gente está anestesiando a classe trabalhadora. Não, eu acho que assim, a gente tem que lutar por melhores condições de vida para todo mundo, né? A gente tem que lutar por uma sociedade que as pessoas comam bem, que as pessoas vivam bem, que as pessoas trabalhem, que as pessoas tenham seus empregos, que as pessoas tenham acesso à alimentação, tenham acesso à saúde, que as pessoas tenham um espaço de lazer, de cultura. É isso que a gente tem que lutar. E a gente tem que largar de que essa ideia meritocrática é muito fechada, né? Como se, sei lá, se uma pessoa é pobre é porque ela quer, se a pessoa está num emprego que ganha um salário mínimo é porque ela não se esforçou. A gente sabe que não é assim. E também nem todo mundo precisa, sei lá, estar num emprego muito bom ou alguma coisa assim. A pessoa tendo um emprego digno, a pessoa... É isso que é importante, que as pessoas tenham acesso a trabalho, que elas possam ter pelo menos acesso a trabalho, né? Um trabalho básico, ter acesso à alimentação básica, né? Porque também nem todo mundo precisa ter um projeto de vida de ganhar muito dinheiro. Isso, né? Desde que a pessoa não seja um neném, né? Nem estuda, nem trabalha. E assim, às vezes as pessoas é um neném, não é por culpa delas também, né? Então, assim, a gente tem que promover uma sociedade onde pelo menos as pessoas tenham um trabalho digno, ganham pelo menos um salário mínimo, que as pessoas tenham acesso a boa alimentação, tenham acesso à saúde. Para mim, isso é fundamental. Então, que a gente possa construir uma sociedade que tenha igualdade de oportunidades, que as pessoas tenham oportunidades, que as pessoas tenham acesso a projetos de vidas diferentes para construir. Então, programas sociais, eles são muito importantes para que a gente possa ter uma sociedade que tenha pelo menos o mínimo, né? Por exemplo, né, o verdadeiro liberalismo é isso. Isso que é o verdadeiro liberalismo. Liberalismo não é aquele povo que fala no imposto é roubo, não pode ter programa social, livre mercado, estado mínimo. Não é isso que é liberalismo. Liberalismo é valorizar a liberdade. Eu vou ler para vocês, por exemplo, tem um autor liberal muito legal, que é o Isaiah Berlin, e ele diz assim: de qualquer modo, a luta por liberdade é sem sentido se os indivíduos não tiverem condições para exercerem essa liberdade. Para que haja liberdade efetiva, é necessário que existam condições mínimas para que o indivíduo usufrua de liberdade. Dado isso, a sociedade tem a obrigação de fornecer as condições de liberdade. Essas condições consistem na obrigação de promover a instrução, ou seja, a educação, a saúde, a justiça, de elevar os padrões de vida, de propiciar oportunidades para o desenvolvimento das artes e da ciência, de impedir normas legais, sociais ou políticas reacionárias ou desigualdades arbitrárias. Isso é o que diz Isaiah Berlin, né, que é um importante autor liberal. Então, o verdadeiro liberalismo é um liberalismo que valoriza condições para que as pessoas tenham dignidade, porque não existe liberdade sem dignidade. Isso é fundamental. Então, políticas públicas, elas são essenciais. Por outro lado, né, já que eu citei um autor liberal, eu vou citar o Marx, né, que ele também diz assim, né, na ideologia alemã: os comunistas entendem que os humanos têm de estar em condições de viver para poder fazer história, mas para viver precisa-se antes de tudo de comida, bebida, moradia, vestimenta e algumas coisas mais. Eu acho que tanto os liberais quanto os comunistas estão dizendo a mesma coisa nesse ponto. Talvez o jeito de resolver isso é outro. Mas que as pessoas tenham acesso pelo menos a condições básicas, né? Eu acho que isso é questão de humanidade, não é questão nem de direita, nem de esquerda, né? Eu trouxe dois autores aqui, um liberal e o próprio Marx, dizendo praticamente a mesma coisa. Tudo bem que eles discordam de como trazer isso, a efetivar isso, mas o verdadeiro liberalismo e o verdadeiro comunismo, eu acho que é a defesa de dignidade para as pessoas, né? Para que as pessoas sejam livres no liberalismo, elas precisam ter dignidade. Para que as pessoas possam ter um sistema social justo no comunismo, as pessoas também precisam de dignidade, de alimentação, de roupa, de vestimenta, né? Garantias básicas para todo ser humano. Eu acho que então isso é um outro ponto positivo do governo Lula, que é essa importância da ênfase em programas sociais
Embora eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado também com programas sociais populistas ou ineficientes, que aí já vai ser os pontos negativos que eu vou considerar a partir de agora. Então, assim, o governo Lula, ele decepcionou muita gente, né? Em vários pontos. Apesar disso, eu acho que, como eu era contra o Bolsonaro, né? Eu acho que dificilmente alguém vai se arrepender necessariamente de ter votado nele em si. Mas realmente foi um governo que teve também bastantes pontos negativos. E eu vou trazer aqui esses pontos negativos para vocês. Então, por exemplo, né? O primeiro ponto que eu acho negativo do governo Lula, que é importante a gente trazer, e aí para equilibrar, né, eu vou também trazer 5 pontos, assim como eu trouxe 5 pontos positivos. Então, eu vou ler os pontos negativos todos e depois a gente comenta um por um. Pontos negativos do governo Lula. Programas populistas sem sentido ou ineficientes, como Voa Brasil, incentivo a carros mais baratos, Desenrola Brasil, etc. Segundo, lançamento de um novo PAC, que é o Programa de Aceleramento e Crescimento, enquanto obras de PACs anteriores estão inacabadas. Terceiro ponto negativo. Falta de posicionamento firme contra regimes autoritários como o da Venezuela. Quarto ponto, discurso de conflito desnecessário entre o governo federal e o Banco Central. Quinto ponto, aumento significativo de impostos, enquanto certos setores são isentos. Então, vou começar aqui com os pontos negativos. Então, por exemplo, o primeiro ponto diz respeito a programas populistas sem sentido. Então, vamos lá. O governo federal dá a impressão que o Lula está achando que está governando na mesma época que ele governou antes do período Temer-Bolsonaro. O que acontece, né? Como eu expliquei para vocês, o governo Lula, os primeiros governos Lula, teve um avanço social muito grande, porque antes a mãe colocava o filho para trabalhar numa lavoura, antes a gente tinha uma alta mortalidade infantil. Então houve uma mudança muito grande quando foram instituídos programas sociais importantes. As pessoas que não tinham um prato de comida passaram a comer, as pessoas que ganhavam muito pouco passaram a ganhar pelo menos o mínimo para dignidade, as pessoas morriam cedo, as pessoas passaram a ser então vacinadas, as pessoas não tinham educação, eram analfabetas, elas passaram a ter educação. Então foi um avanço muito grande. Só que agora, e aí também teve várias universidades, as pessoas passaram a poder estudar. Só que agora, gente, não é essa mudança tão grande mais. Tá? A gente não está no início dos anos 2000. A gente já tem uma população com uma boa renda, a gente já tem uma certa classe média estabelecida, a gente já tem uma população com baixa mortalidade, alfabetizada. Então não adianta o governo não fazer programas do mesmo jeito que ele fazia quando governou a primeira vez. Né? Porque tentar programas populistas agora não é a mesma coisa, porque não vai ter uma grande mudança na vida da população assim para todo mundo. Então, por exemplo, tem alguns programas que o governo fez por populismo, mas que eu acho que na prática não daria muito certo. Né? Então, por exemplo, né, eu coloquei aqui, né, alguns programas populistas. Então vamos lá, ou ineficientes. Por exemplo, incentivo a carros mais baratos. Então, primeiro o governo vai ter essa ideia de que os carros ficariam mais baratos. Gente, as pessoas estão... A gente está num período de transição energética, de diminuir a questão do combustível fóssil, de estimular que as pessoas usam transporte público. Porque a gente não quer as ruas cheias de carro. Então, assim, incentivar as pessoas a comprar mais e mais carros é puro populismo. Adquira seu primeiro carro. Por que a gente não investe mais no transporte público, em renovar a frota dos transportes públicos para ônibus elétricos, diminuir, né, o consumo de combustíveis fósseis? Depois a gente tem outro programa populista, que é o Desenrola Brasil. O governo Lula, os primeiros governos Lula, ficaram conhecidos, né, pela questão do crédito. Teve aquela época da geladeira, dos eletrodomésticos brancos, né, que as pessoas falavam. Tem até um vídeo, né, acho que de um documentário, não sei se... É um documentário que vai mostrando como as pessoas estavam comprando geladeira, como as pessoas estavam comprando fogão. Foi a época dos eletrodomésticos brancos. O pessoal tinha tanto crédito que saiu comprando na época dos primeiros governos Lula, comprava, enchia a casa, geladeira, fogão. Hoje faz sentido isso, será? Só porque depois disso as pessoas se endividaram. Então a gente tem uma população extremamente endividada, as pessoas vivem de crédito. Hoje as pessoas vivem de crédito. Não é que as pessoas usam crédito para investir, porque qual que é a ideia do crédito, né? Por que a gente tem crédito no banco? Para investir. Crédito é para investir. Crédito é um dinheiro que você gasta, que você não tem, que você vai repor no futuro, mas que no futuro espera-se que você vai ter mais do que você precisa repor. Então, sei lá, eu quero abrir uma padaria. Vou dar o exemplo da padaria de novo. Quero abrir uma padaria. Eu não tenho dinheiro, capital suficiente. Então eu vou passar no meu cartão de crédito o dinheiro que eu vou gastar para conseguir abrir a padaria. Depois que eu abrir a padaria, eu vou começar a vender pão. O dinheiro que eu ganhar vendendo pão, eu vou conseguir repor o meu crédito e ter um lucrinho a mais.
Essa é a ideia de um crédito. Só que no Brasil o crédito não é isso. O crédito é o que a pessoa usa para ir no supermercado e comprar a compra do mês. Ela passa no crédito. E ela não tem dinheiro para repor depois que ela vai ganhar mais. Então a gente tem uma população endividada que vive à base de crédito. Isso é ruim. A gente está gastando um dinheiro que a gente não tem para depois se endividar no futuro. Nós estamos jogando uma conta para o eu do futuro pagar. É assim que a gente vive. Isso é muito ruim. Aí vem um programa que chama Desenrola Brasil, que é o quê? Perdoar o crédito das pessoas para elas poderem contrair mais crédito e ficarem mais endividadas. Então isso é puro populismo. Outro programa, Voa Brasil, né? A ideia de deixar as passagens de avião mais baratas. Eu não sei se o governo está imaginando aquela época que a gente falava assim, a empregada doméstica está indo para a Disney. Então assim, vamos investir em deixar as passagens de avião mais baratas, sei lá, para agradar a classe média, não sei por que exatamente. Quando, na verdade, as companhias aéreas, quando viram essa proposta, falaram, gente, a gente não está conseguindo, não é por causa... A gente tá com problema de combustível de avião. Assim, a gente vai deixar as passagens mais baratas, não é uma coisa que a gente está precisando agora, isso é por uma questão de populismo, né? Então, por exemplo, o programa Voa Brasil, que ofereceria passagens aéreas mais baratas para a população de baixa renda, foi um programa altamente questionado pelas empresas aéreas, porque isso era insustentável. Porque tinham outros problemas que as empresas aéreas estavam enfrentando. Então era uma coisa que não fazia sentido. Por exemplo, o Voa Brasil, o programa que pretende oferecer passagens aéreas baratas para pessoas de baixa renda, foi alvo de críticas por ser considerado inviável por especialistas do setor. Da mesma forma, o programa de incentivo à compra de carros populares foi apontado como medida de impacto econômico limitado e questionável em termos de benefício real à economia. Então são programas que eram puramente populismo, para o governo ganhar voto, né? Teve outros programas também, em qual o governo ia comprar arroz para vender arroz do governo. Isso nem deu certo, porque isso não fazia o menor sentido, vender arroz do governo. Sempre que a época das inundações que teve no Rio Grande do Sul não prejudicaram as lavouras de arroz, então não tinha essa necessidade. Então foram umas coisas que o governo ia fazendo por populismo, que foi fracassado, porque não deu certo. São políticas que não eram inviáveis, não fazia sentido. Então, digamos assim, que parece que o governo está criando um monte de programas por populismo, que não vai para frente, que não dá certo, que não tem nada a ver. Outra coisa que também foi muito criticada foi o novo PAC, né? Porque assim, os PACs anteriores também foram bastante ineficientes, tiveram várias obras que ficaram inacabadas. Então, por exemplo, o lançamento de um novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, foi criticado por causa do histórico de obras inacabadas de versões anteriores. De acordo com o TCU, Tribunal das Contas da União, cerca de 30% das obras do PAC original estavam paralisadas ou inacabadas até 2023. Então, os PACs anteriores, 30% é um número grande. É dinheiro jogado fora, porque começou a obra e não terminou. Isso levanta preocupações sobre a eficácia de novos investimentos, né? Então, por exemplo, a ideia, vamos abrir mais universidades. O governo Lula veio com isso, vamos abrir mais universidades. Gente, tem um monte de gente formando na universidade e não trabalhar de Uber. Por quê? Porque a questão não é abrir mais universidade, não é, vamos encher o Brasil de universidades para falar que eu sou o presidente que mais criou universidade. Aí eu vou abrir mais universidade enquanto tem universidades que você entra numa sala de aula tá caindo aos pedaços. Por que a gente não melhora as universidades que a gente já tem, não reforma, não melhora os campos, não melhora a infraestrutura? A gente vai abrir mais universidade enquanto tem sala de aula com o teto quase caindo. Então, assim, e por que a gente não investe também em outras coisas? Nem todo mundo precisa fazer universidade. A gente ouve dos nossos pais que a gente tem que estudar, fazer universidade. Mas precisa mesmo, todo mundo tem que estudar. Se o seu projeto de vida não é esse, você não precisa. Você tem que ter o seu projeto de vida. Eu quero fazer universidade? Está dentro dos meus planos ser universitário? Não. Às vezes eu não quero trabalhar em nada que precisa de universidade. Às vezes eu quero fazer um curso técnico. Às vezes tudo bem, eu me sinto confortável estando no emprego que eu tô. Sei lá, eu trabalho ganhando um salário mínimo. Eu não vejo necessidade de me qualificar mais. Está sendo suficiente. Para mim está tudo bem. Eu não tenho um projeto de vida de trabalhar e ganhar muito dinheiro. Para mim, eu ganhando um salário mínimo, tendo meu dinheirinho, isso já é suficiente. Eu já consigo viver com isso. Tá tudo bem. Então, assim, todo mundo tem que fazer universidade, todo mundo tem que estudar. Esse é um discurso meio meritocrático de, tipo assim, para você ganhar dinheiro, você tem que estudar. Não, eu acho muito chato isso. Eu entendo, algumas pessoas podem querer fazer universidade para ganhar mais dinheiro depois. Talvez isso não funcione muito, né? A gente sabe que não é bem assim. Né? Você faz universidade para ganhar o mesmo tanto que alguém que não fez universidade, ou só um pouquinho a mais, às vezes.
Ou pra ficar desempregado depois, né? Você gastou 5 anos da sua vida pra depois ficar desempregado. Então, assim, nem todo mundo precisa fazer universidade. Tira esse discurso da sua cabeça, né? Então parece que o governo ainda tem essa ideia meio da minha avó lá, né? Meu filho tem que estudar porque senão você vai ser igual uma pessoa pobre. Igual uma expressão ruim, né? Igual o mendigo da rua. Se você não estudar, você não vai ter futuro. O que é ter futuro, gente? Cara, se eu tô confortável com o salário mínimo, eu no meu empreguinho, tá ótimo. Desde que eu não seja um desocupado, que não faz nada, a não ser que eu esteja desempregado porque não consegui emprego, procurei e não consegui, mas se eu não sou um desocupado, tenho lá meu empreguinho, ganho um salário mínimo, que está sendo suficiente pra mim, tá tudo bem. Ou se eu quero fazer outra coisa que tem nada a ver com a universidade, a gente sabe que não precisa de fazer universidade pra ganhar muito dinheiro. Tem vários cursos técnicos, tem várias coisas que você pode fazer para ganhar dinheiro, que não precisam passar pela universidade. Eu acho que a universidade é para quem quer fazer universidade, para quem acha que isso faz sentido no seu projeto de vida. Então, ficar pensando numa sociedade que todo mundo tem que fazer universidade, que a universidade tem que ser para todo mundo. Tudo bem, a universidade tem que ser pública, universal, gratuita, mas é pública no sentido assim, de que todo mundo que quiser possa ter essa oportunidade. Mas não é que todo mundo tem que fazer universidade, isso não faz o menor sentido. Então, assim, ficar criando universidade a rodo para depois não vai ter mercado que vai acolher essas pessoas não faz o menor sentido. Outra coisa, e eu acho que é uma das coisas que a gente tem que muito criticar o governo Lula, é a falta de posicionamento firme contra regimes autoritários. Lula foi criticado por não adotar um posicionamento mais firme contra regimes autoritários, especialmente o da Venezuela. O presidente brasileiro tem optado por uma política de diálogo e não interferência, o que gerou críticas por parte de setores políticos e de organizações de direitos humanos. Entristece muito, né, quando as pessoas, por questões ideológicas, elas não... Tem uma coisa que eu não gosto, que é uma coisa que funciona mais ou menos assim. As pessoas geralmente vão estudar uma ideologia política. Vamos lá, estudar o comunismo. Aí elas vão pegar o óculos do comunismo e tudo que existe agora elas vão ver a partir do óculos do comunismo. Aí eu te pergunto, o que você acha da Coreia do Norte? Aí a pessoa, ela não vai olhar os dados, as informações, não. Ela vai botar o óculos do comunismo e fala assim, comunistas dizem que a Coreia do Norte é um país muito bom. Logo, eu tenho que pensar assim. Eu tenho que defender a Coreia do Norte, eu tenho que passar pano para a Coreia do Norte. Pode ser também com outras coisas, né? O feminismo. O feminismo é uma ótima visão política, ideológica e tudo mais. Aí a pessoa coloca o óculos do feminismo e tudo agora ela lê a partir do feminismo. Eu chego nela e falo assim, olha, teve uma acusação de uma coisa. Aí a pessoa coloca o óculos do feminismo, não, o homem tá errado, a mulher tá certa. Sempre é assim. Qualquer coisa que você me contar assim, homem tá errado, a mulher tá certo. Aí você fica... Eu acho que não é isso que é feminismo. Feminismo não é sempre dizer que o homem tá errado e a mulher tá certa. Feminismo não é ignorar os dados da realidade. Então, assim, tem pessoas que simplesmente... Isso pra esquerda, pra direita, né? Tem pessoas, né, na direita, colocam óculos ali do bolsonarismo. Então, tudo eu leio assim. Qualquer pessoa que discorda de mim é comunista. Eu tenho que pensar Deus, pátria e família. Então, assim, a pessoa coloca o óculos ideológico, ela não vê a realidade de maneira mais imparcial, menos apaixonada. Então, faça esse exercício e tire o óculos ideológico. Eu sei que não é possível tirar totalmente o óculos ideológico. Toda a leitura da realidade é mesmo uma leitura enviesada. Mas a gente pode se esforçar para ser um pouquinho menos enviesado, menos apaixonado nas nossas posições. Então, assim, geralmente quando vem essa discussão, a Venezuela é uma ditadura, a pessoa não olha os dados. O que está acontecendo na Venezuela? Será que tem dados suficientes para a gente achar que as eleições foram ok ou não foram? Não, a pessoa simplesmente coloca o óculos. Eu sou comunista, eu coloco o óculos do comunismo, minha ideologia política fala que eu tenho que apoiar o Maduro, então ele está certo. Ou eu sou de direita, bolsonarista, minha ideologia fala que eu tenho que condenar o Maduro, então o Maduro está errado. Então, assim, vamos ser um pouquinho menos enviesados, né? Isso é uma coisa que eu não gosto. Que é a gente ler tudo com óculos da nossa ideologia. Vamos diminuir um pouquinho isso, porque é bem ruim, né? Bem ruim quando a gente lê tudo com óculos da ideologia. Respira um pouco, né? Tira o óculos, analisa os dados e esteja pronto a abraçar uma conclusão que talvez discorde da sua ideologia. Você pode ter sua ideologia, mas pode ser flexível sobre ela. Então, sei lá, eu posso ser feminista. Só que aí eu vi uma situação que, na verdade, o homem estava certo e a mulher estava errada. E nessa situação eu posso pensar, por mais que eu seja feminista, não vou ficar do lado da mulher nessa situação, porque eu sei que quem agiu errado nessa situação foi a mulher e não o homem. E tá tudo bem, isso não te faz menos feminista. Isso te faz uma pessoa menos enviesada.
Então, o governo Lula, ele é ideológico, a gente vê que há uma dificuldade em reconhecer, por exemplo, a Venezuela como uma ditadura. A gente teve eleições na Venezuela que são altamente questionáveis, né? A gente está tendo perseguição política na Venezuela, né? O Edmundo González teve que se exilar, ir para a Espanha por perseguição política. E não teve atas de eleições divulgadas, teve uma eleição extremamente esquisita. Então, assim, tudo bem, talvez o seu óculos ideológico de esquerda faz você achar que a gente tem que apoiar a Venezuela, apoiar o Maduro. Né? Também tem aquelas pessoas, né? O óculos, assim, aí tudo que os Estados Unidos apoia é ruim. Não, tem gente que é desse jeito, né? Óculos ideológico da esquerda. Tudo que tem os Estados Unidos apoia é ruim, porque isso é imperialismo. Óculos político da direita. Tudo que os Estados Unidos apoia é bom. É igual a guerra de Israel e Palestina. Quem tá certo? Aí vem um cara de direita, óculos da direita. É só perguntar o que os Estados Unidos apoia. Óculos da esquerda. Se os Estados Unidos apoiam, eu sou contra. Talvez é muito mais complexo. Talvez não tenha certo e errado, lado certo. O pessoal acha que guerra é igual time de futebol, né? Qual lado que tá certo, qual lado que tá errado. A gente tem que ser pessoas firmes em relação a reconhecer tanto ditaduras da direita quanto ditaduras da esquerda. Então, por exemplo, a direita coloca o óculos da direita e fala: ditadura militar não foi ditadura, foi regime militar. O da esquerda, não, a Venezuela não é uma ditadura. Olha, eu acho que se você é uma pessoa democrática, independente se você é de esquerda e de direita, você tem que ser contra todos os regimes autoritários, não importa a posição ideológica desse regime. Eu vou repetir. Independente se você é de direita ou esquerda, se você é uma pessoa democrática, você deve ser contra todos os regimes autoritários, crítico de todos os regimes autoritários, sejam eles de esquerda ou de direita. Você deve ser contra a ditadura militar, que foi de direita. Você deve ser contra a ditadura da Venezuela, que é de esquerda. Você deve ser contra a ditadura de Cuba, a ditadura de Pinochet, a ditadura, todos os tipos de ditadura. Independente se você é de direita ou de esquerda, porque ser contra a ditadura não é questão ideológica. Ser contra a ditadura é uma questão básica. Ditadura, você não pergunta qual é a ideologia para saber se você vai ser de favor ou contra. Ditadura a gente é contra, independente de qual ideologia a ditadura segue. Então isso é uma coisa que eu vejo que tem muita dificuldade, às vezes, do governo Lula, né, porque tem questões ideológicas que enviesam o governo. Eu entendo a gente adotar posições estratégicas sobre a Venezuela por ser um parceiro comercial e tudo mais. Aí tudo bem, talvez a gente tente o diálogo, a não interferência, mas por questões ideológicas não faz sentido. Se for por questões ideológicas, não faz. Por fim não, ainda falta 2, né? Falta o 4 e o 5. O 4, a quarta crítica, né, é a questão do conflito com o Banco Central. Né? Então eu vou trazer a questão do conflito com o Banco Central. Eu vou ter que voltar, né, num ponto positivo, porque eu acho que eu pulei um dos pontos positivos, que foi a aprovação do arcabouço fiscal. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar os pontos negativos e depois de terminar os pontos negativos eu comento também a questão do arcabouço fiscal, que era um ponto positivo, né, que eu pulei. Então eu vou deixar uma última parte ainda para a gente comentar a questão do arcabouço fiscal brevemente. Uma questão é o conflito com o Banco Central. O governo entrou em confronto com o Banco Central em várias ocasiões, especialmente em relação à política de juros altos. Em 2023, a taxa Selic permaneceu em 13,75% por vários meses, o que gerou críticas por parte do governo, que argumentava que a política estava sufocando a economia. Isso é uma coisa bem complicada, né? Realmente o Banco Central manteve a taxa de juros alta. Tem uma discussão sobre isso, né? Até que ponto isso é importante. Até porque não é tão simples, né? O Brasil não é os Estados Unidos, então assim, não é porque lá nos Estados Unidos a inflação está mais alta e os juros estão mais baixos do que aqui, que é tão simples assim, porque, na verdade, por exemplo, se uma pessoa aqui tiver o mesmo juros que os Estados Unidos, uma pessoa tiver que escolher Brasil ou Estados Unidos é melhor, né? Então, sei lá. Não é tão simples avaliar. Mas uma coisa que eu queria defender, né, e trazer para vocês é a questão da independência do Banco Central. Porque qual que é a ideia do Banco Central ser independente? A ideia do Banco Central ser independente é que seja um órgão técnico. Da mesma maneira, o Supremo Tribunal Federal, ele deve ser um órgão técnico. O Supremo Tribunal Federal tem o papel de ser guardião da Constituição. Isso não deve depender de questões ideológicas e políticas. Da mesma maneira, o Banco Central é para ser técnico. É para tomar decisões técnicas sobre o controle da inflação, sobre questões, né, ligadas ao Banco Central. Taxa Selic e tudo mais. Então, assim, o Banco Central precisa ser um órgão técnico, não um órgão ideológico.
Então, às vezes, o governo fica brigando com o Banco Central de um jeito curioso. Talvez seja ok ter essa briga, mas a gente precisa manter a ideia de que o Banco Central precisa ser um órgão técnico. É por isso que ele é independente do governo. O Banco Central não pode ser um órgão independente do governo. Então, a gente teve o Campos Neto, né? E não foi só o Campos Neto sozinho que decidiu deixar os juros em tal valor. Foi uma comissão, né? O Galípolo, que também faz parte, que agora vai ser indicado pelo Lula também, voltou a favor disso. Então, às vezes, né, não faz tanto sentido o governo ficar brigando com o Banco Central desse jeito. Porque, assim, o Banco Central ele tem que ser um órgão técnico, ele tem que tomar as decisões mesmo se o governo não gostar, e é isso. Um último ponto negativo, né, que eu trouxe é a questão do aumento de impostos. Então, por mais que o governo tenha feito a coisa positiva de aprovar a reforma tributária, a gente tem a questão do aumento de impostos. Então, houve um aumento de impostos em setores como combustíveis e energia, além de mudanças no sistema tributário que elevaram a carga fiscal em determinados segmentos. Enquanto isso, setores como agronegócio continuam recebendo isenções fiscais. Felizmente, tem até o meme, né, do taxade, né, algumas coisas. O governo está gastando muito e para justificar esses gastos muitos, né, dentro do arcabouço fiscal, ele precisa, de alguma maneira, de limitar, né, de aumentar a receita, né? E às vezes começa a taxar um monte de coisa, taxar blusinhas. Então, realmente, as pessoas têm reclamado dessa questão de aumentar alguns impostos para sustentar gastos altos do governo. Mas isso não significa, né, que a reforma, que eu vou comentar brevemente o arcabouço fiscal, porque eu acho que eu não comentei na parte positiva, por mais que tenha essa questão difícil, complexa, o arcabouço fiscal é muito importante. Então, a responsabilidade fiscal é muito importante, né? Em 2016, o Temer aprovou o teto de gastos, como eu disse para vocês, que congelava as despesas em termos reais por 20 anos, que era corrigida apenas pela inflação, que não tinha diferenciação entre tipos de despesas, que focava exclusivamente no controle de gastos e que foi criticado por engessar a capacidade de investimento do governo. Já o arcabouço fiscal, ele tem um crescimento de despesas atrelado ao crescimento das receitas, de até 70%. Ele é corrigido com base no crescimento da arrecadação. Ele protege investimentos prioritários, como educação, a saúde. Ele combina controle de gastos com metas de superávit primário e ele é mais flexível, permitindo aumento de investimentos em áreas estratégicas. É muito importante que um Estado tenha responsabilidade fiscal. Então, assim, né, a gente tem que saber... É difícil conciliar isso, é uma questão de calcular custos e benefícios, né, de ter gastos com programas sociais, né, de não precisar aumentar tantos os impostos de maneira que fique pesado demais para a população, mas, ao mesmo tempo, manter a ideia de que é importante, né, ter um limite de gastos, valorizar, porque o Estado, dinheiro, vocês têm que entender uma coisa, dinheiro é só uma representação. Dinheiro representa a riqueza de um país. O Estado não pode ficar imprimindo dinheiro a rodo. Tem umas pessoas que é meio estranha, né? Elas acham que o governo pode... É como se o dinheiro nascesse em árvore. O governo pode imprimir dinheiro tanto que quiser, porque o Estado é monetariamente soberano. Não faz o menor sentido, porque dinheiro é só um símbolo. Dinheiro simboliza uma riqueza. Então, se o Estado imprime dinheiro e esse dinheiro não corresponde à riqueza real desse país, a gente vai ter inflação. É só isso. Então, assim, né, o Estado ele precisa ter um certo controle de gastos. É claro, a gente pode criticar, né, medidas muito rígidas, muito fechadas de austeridade fiscal. Mas que é importante que o Estado tenha responsabilidade fiscal, isso acho que é uma questão básica, né? Então, é muito importante que o Estado seja responsável com seus gastos. É só por questões ideológicas que pessoas acham que o Estado pode ficar gastando a rodo e não tem nenhum problema, né? É muito importante que o Estado, ao mesmo tempo, combine crescimento econômico, investimento em políticas públicas, impostos usados de maneira eficiente, com responsabilidade fiscal. Então, sem responsabilidade fiscal não faz sentido, então a gente deve agradecer ao governo por ter aprovado o arcabouço fiscal, que é uma maneira de comunicar, né, a importância da responsabilidade fiscal. Eu vou encerrar aqui, né? Esse foi um vídeo mais opinativo, eu não sou especialista nesses assuntos, eu quis trazer mais uma coisa de palpite mesmo. Eu vou reler com vocês os pontos positivos e negativos do governo Lula. Se eu quis deixar a balança igual, 5 de cá e 5 de cá. Então, se você me perguntar, o governo Lula é bom ou ruim? Eu vou dizer que, eu vou apresentar 5 coisas que são boas e 5 coisas que são ruins. E você decide aí por você, né? Então, governo Lula, 5 coisas boas. Reajuste das bolsas de pesquisas, correção do salário mínimo acima da inflação, aprovação da reforma tributária, aprovação do arcabouço fiscal e retomada de programas sociais. Pontos negativos.
Programas populistas sem sentido ou ineficientes, como Voa Brasil, incentivo a carros mais baratos e Desenrola Brasil, lançamento de um novo PAC enquanto obras do PAC anteriores são inacabadas, falta de posicionamento firme contra regimes autoritários, como o da Venezuela, discurso de conflito desnecessário entre governo federal e Banco Central, e quinto, aumento significativo de impostos enquanto certos setores são isentos. Então é isso, né? Fica aí aberto, né? O que vocês acham? É um vídeo opinativo, eu quero que vocês opinem também aí nos comentários. O que vocês acham do governo Lula? Vocês acham mais positivo, mais negativo? O que vocês acharam desses pontos? Tem alguma coisa que vocês discordam, que vocês pensam diferente? Compartilhe esse vídeo com quem possa se interessar. E na descrição do vídeo tem minha chave Pix, caso você queira fazer uma doação de qualquer valor por agradecimento por este vídeo. Este foi o nosso vídeo, né, do mês de setembro, e até mais.